Começando mais um Ravache Pod, diretamente da Vila Mariana, em São Paulo, aqui no Plot B Studio. E comigo, Yulia Serra. Yulia, bem-vinda. Obrigada, sempre um prazer. E o que teremos hoje no nosso podcast, Yulia? Hoje a gente está discutindo sobre a McKinsey, né? Sobre a chegada da IA e como ela afeta os negócios de consultoria como um todo. Mas aí a gente trouxe um caso específico da McKinsey, de uma matéria do New Yorker, para a gente discutir se a IA é capaz de substituir as consultorias. Vou contar os bastidores aqui, né? Primeira vez que a gente leva um furo, gente. Nunca aconteceu. Verdade. 27 episódios. Esse é o 26º, tá? Mas sim. 27, estamos indo para 27. Primeira vez que furam. Não vou comentar o nome, vou poupar a pessoa. Mas eu acho que qual é o lado positivo disso, né? Quando a gente criou o podcast, a gente falou, eu falei com a Yulia, falei com o time, né? Vamos montar um podcast que a gente vai fazer análise, a gente vai comentar notícia e de vez em quando vai ter entrevistado. Só que aí começou a vir muito pedido para vir aqui, tem uma fila longa, né? A gente está os próximos 5 meses, né? Nossa, é o ano praticamente, está fechado. Então o que acontece? Até para explicar, né? Porque a pessoa, eu tive um problema, não posso ir. Às vezes desmarcam com antecedência. Hoje calhou de furarem com a gente. Aí sempre vai ter uma justificativa. Eu não acho que as pessoas furam de sacanagem, né? Tipo, aconteceu alguma coisa, eu não dormi bem, como já aconteceu no passado, tive problemas. A gente super entende. Mas tem que entrar na fila de novo. E aí a gente não vai remarcar, não tem como remarcar ali do outro lado. Eu não sei o quanto as pessoas são transparentes com isso, mas assim, a gente aqui é muito transparente na maneira que a gente trabalha. E eu estou contando isso porque eu sei que tem várias assessorias de imprensa que trabalham, e eu entendo o esforço que a assessoria tem de marcar e tudo mais, né, de agendar. E por N razões pode acontecer um problema e alguém não vem. Mas a gente aqui grava um por semana. Né? Entra um episódio no ar por semana. E até para respeitar a agenda de todo mundo, respeitar a agenda de quem marcou e sim, conseguiu não jogar para frente mais. quem já está marcado. Né? A gente não consegue. Então, vamos encaixar em outro horário. Não tem outro horário para encaixar. Hoje é assim, vamos começar uma temporada ano que vem, e aí ano que vem volta para a pauta e a gente vai reavaliar a pauta aqui para ver como é. Exato. Porque às vezes as pessoas vendo assim, não, parece que está tudo perfeito, você foi convidado. não, nem tem obrigação de ter convidado aqui. Eu acho que esse é um espaço para discutir o mercado. Eu gosto de falar, né? Então eu falo por 2, se precisar. Yulia também. Então, 2 pessoas que falam. Então tá tudo certo. E foi legal, eu gostei. A gente grava, né? As entrevistas primeiro e a abertura faz no final para a gente falar o que a gente comentou. E eu achei particularmente legal esse formato. Basicamente, eu tenho lido sobre a McKinsey já há algum tempo. É uma empresa que é uma referência no mercado, obviamente eu acompanho. Eu sou consultora, a McKinsey é a consultoria líder, então está todo mundo observando aí como eles trabalham, o que eles fazem. Isso posto, eu sou um seguidor aí da McKinsey, acompanho o que eles fazem, mas eles têm tido problemas aí nos últimos tempos ou anos, né, com uma desaceleração do crescimento, e aí agora um crescente risco da IA. Para muitos, a McKinsey não é uma empresa bem posicionada para o novo mercado de IA. E aí, passei algumas reportagens que eu li e achei interessante sobre a McKinsey para Yulia, e a gente gravou um episódio comentando não só sobre a McKinsey, mas sobre o impacto da IA dentro das empresas, mercado de mídia. Exato, como a gente também trouxe essa questão da Meta e do Google, né? Como a IA, na verdade, afeta diversos setores, né? E a McKinsey também aqui está sendo representada como uma consultoria, mas isso vale para as demais também, né? E acho que mais que uma consultoria, assim, empresas que correm risco de serem vítimas da soberba, né? Quando você está no topo do mundo, o risco de você cometer um erro é muito maior. Então, eu sempre penso isso, assim, né? Eu tive muita sorte, né, na minha carreira, então acho que sempre foi um tijolinho atrás do outro. Assim, eu fui crescendo e tudo correu muito bem. Mas nenhuma carreira é feita só de movimentos para cima. Assim, num dado momento,
você cai ou você não vai ter um ano tão bom quanto o ano anterior. E esses são os anos mais decisivos na sua vida, na sua empresa, no seu negócio. Então a consultoria também, até nesse contexto a consultoria é importante, mas pessoalmente eu acho que também faz diferença. Então observar os momentos difíceis das empresas é tão ou mais interessante do que discutir um momento de sucesso. Porque a gente historicamente, particularmente no jornalismo, a gente olha muito as falhas. Perdão, no jornalismo econômico, a gente olha muitos sucessos, a gente escreve muito sobre uma empresa quando ela vai bem, e quando ela vai mal, a gente fala que ela foi mal, e depois esquece dela. A gente não conta de processos de recuperação, é difícil você reportar que ela estava muito mal, depois está bem. Recuperação, a gente acaba prestando menos atenção nisso. Então, acho que falar da McKinsey é importante, continua sendo uma empresa gigantesca, mas não é um momento positivo para uma série de questões que a gente vai discutir logo mais. É isso. Então, vamos para a nossa conversa de McKinsey, né? Não é segredo para ninguém, não é novidade que a IA está promovendo uma revolução em diversas áreas do conhecimento. Jornalismo muito afetado pela IA, a maneira que a gente está fazendo busca na internet também está mudando, não é mais link, é resumo, né? Criado por IA. Mas tem um setor, né, que muitas pessoas são impactadas, né, direto ou indiretamente, que é o setor de consultoria. Aí, Yulia, a gente trouxe aqui hoje, né, algumas reportagens, ou melhor, uma grande reportagem dizendo dos riscos, né, que empresas como a McKinsey, Accenture, empresas de consultoria sofrem o risco de serem disruptadas, né, se é que existe essa palavra, pela inteligência artificial. E é curioso, né? Muita gente fala do potencial fim das agências, né, da ameaça que as agências de publicidade sofrem ou do jornalismo, mas a área de consultoria, que é muito maior, né, do que os conglomerados de publicidade, né, empresas que lucram bilhões de dólares aí, que também tem as empresas que fazem auditoria, né, Deloitte, essas empresas também estão sendo muito impactadas. A gente conversa menos sobre esse mercado, talvez porque seja menos visível para a gente, mas qualquer um que trabalha numa empresa de grande porte, com certeza, mas mesmo empresas de pequeno e médio porte, muito do que as consultorias fazem hoje impacta toda a cadeia de produção, né? Essas empresas estão determinando aí como vai ser a organização da sua empresa, a questão tributária, como ela vai ser estruturada, e tem gente dizendo que a IA tem chance aí de engolir esse mercado. Exatamente. É uma matéria do New Yorker, né, que eles fazem essa analogia e falam como ela pode, assim, a McKinsey pode ser afetada pela IA, mas até trazendo outra notícia que aconteceu essa semana, o primeiro-ministro sueco assumiu que ele usa inteligência artificial até para tomar algumas decisões governamentais, e ele foi criticado por isso. Muita gente falou, inclusive, não votei no ChatGPT, assim, essa aspas foi muito até utilizada nas matérias, porque teve esse tipo de crítica. Que é um ponto válido, né? Exatamente, mas a IA hoje está sendo usada por consultoria para muita gente também, né? Mas será que a decisão final não é do ministro ainda? Sim, acho que é o outro lado, né? Exatamente, né? Não é, ele mesmo usou a palavra que ele usa como uma segunda opinião. Ele mesmo falou sobre isso. Talvez no passado ele pagasse a McKinsey, o Boston Consulting Group, né? Que é outro grupo grande de consultoria, o Deloitte, assim por diante. Mas aí, me conta um pouco mais dessa reportagem. Eu li a reportagem, óbvio, por isso que eu te passei, mas eu queria ver a sua perspectiva. Como que você entendeu, o que te chamou a atenção ali daquele texto? Bom, primeiro, então, a McKinsey é uma consultoria de estratégia, né, de várias empresas, assim, chamavam eles... 90% das 500 maiores empresas americanas, do SP 500, né, usam a McKinsey. E tinha muito aquela ideia da McKinsey ocultar uma vontade das próprias empresas. Então, por exemplo, o Google já precisa demitir, a Meta já precisa demitir, chama uma consultoria e põe na conta da consultoria. A consultoria nos orientou que é melhor tomar essa decisão. Você sabe que eu sou consultor também, né? Mas eu entendo o que você está dizendo. Mas isso daí até na reportagem está sendo... Mas é uma verdade, não deixa de ser verdade, assim, né? Eu tive um cliente que,
Uma vez ele falou uma coisa, eu dei risada, mas não deixa de ter um fundo de verdade. Ele falou assim, olha, eu estou contratando você para dar uma consultoria, mas consultor, quando a gente contrata um consultor, às vezes a gente contrata alguém para dizer a hora que está no nosso relógio. Então, qual é a... Né? É basicamente como se eu olhasse o relógio dele e dissesse para ele o horário que é. Mas muito da consultoria, eu acho que tem esse fator sim. Às vezes a empresa já sabe que tem que fazer alguma coisa, que é evitar o desgaste, e aí traz o consultor, só que o papel do consultor vai além disso, né? Muitas vezes você olha, talvez não seja um programa de demissão aqui, ou a melhor maneira de fazer isso. Eu acho que o consultor ele é uma terceira opinião, ele é um olhar de fora. E nesse sentido, sim, eu acho que a IA, eu acho que ela apresenta um risco se o tipo de consultoria que você está provendo, ele é mecânico, ele é mais quase um commodity, né? Uma coisa muito comum. E essas empresas também fazem projetos muito complexos, não só projetos simples ou que uma IA poderia resolver. Mas o meu entendimento qual é? Como são empresas muito grandes, as consultorias, elas fazem hoje muitos trabalhos, por exemplo, que estão sendo automatizados. A gente ainda tende a ver a consultoria... você fala na McKinsey, o cara pensa que é um trabalho hiper, mega, super complexo. Mas não, às vezes essas empresas estão sendo contratadas pelo trabalho de back-office. Né? É muito comum no governo, por exemplo. Né? Quando o Trump entrou, ele falou, não, eu vou cortar essas consultorias que estão fazendo trabalho que deveria ser feito por funcionário do governo ou nem deveria estar sendo feito. Eu tenho várias restrições aqui com relação ao Trump, mas tem uma série de livros, de estudos que mostram realmente o inchaço do governo contratando consultorias para resolver problemas que talvez pudessem ser resolvidos de uma maneira mais simples, mais fácil, mais direta, ou mesmo diretamente pelo governo, sem ter uma empresa para prestar esse tipo de serviço. Mas, sem dúvida, a IA tem um impacto grande nessas empresas, como está tendo em todas as empresas, ou vai ter em algum momento. O que não está claro, né? Eu acho que ou começa a ficar um pouco mais claro. Tem uma promessa enorme em torno da IA. Essa promessa, né, não necessariamente vai se converter em lucros. Você pode falar, a McKinsey está ameaçada pela IA. Não sei se é ameaçado, o negócio vai ficar mais difícil, né? Ela vai ter que subir um degrau ali, mas está longe. Acho que igual todos os negócios, né? Mas está longe de acabar, assim. E aí tem um outro ponto que eu sempre falo, assim, a IA, ela resolve tarefas. E um funcionário, normalmente, ele é multitarefa, ele faz mais de uma coisa. Quando você contrata uma consultoria, essa consultoria, às vezes, não está só montando um plano para você, mas está trabalhando em diversos níveis, ajudando o CEO da empresa a tomar uma decisão, apresentando o CEO da empresa para uma outra pessoa, para um outro executivo, que essa consultoria também já trabalha. Claro que, né, aqui eu tenho uma visão enviesada do que eu estou dizendo, porque, num certo sentido, eu faço também. Mas eu tenho a impressão que a consultoria não se limita só ao feijão com arroz. Eu acho que é um trabalho que é bem mais complexo. Então, eu não vejo um cenário que a McKinsey vá acabar ou que a Accenture vá acabar. Agora, sem dúvida, tem uma tendência de queda do valor do que esses negócios fazem. Então, assim, eu tinha uma conhecida que trabalhava na McKinsey, né? Aí, um dia eu estava lá, comentaram comigo, né, que essa amiga estava pedindo comida japonesa. E era uma grana, assim, é caro, né? Ela pedia para a família inteira. Aí perguntaram, pô, mas pedir comida japonesa direto é caro? Eu falei, não, isso aqui é na conta da empresa. Eu falei, pô, empresa generosa. Ela trabalhava numa consultoria, né? E consultoria estava cobrando um valor de alimentação para a pessoa que estava trabalhando no projeto. Era um valor super alto. Hoje em dia, provavelmente, nem existe mais essa prática. E eu estou pensando, não está tipo, dando um gatinho aí, pegando dinheiro fora. Não, tudo certo. É regra da empresa, é a verba que ela tem para alimentação. E, na verdade, quem pagava isso era o cliente. Né? E ela não estava no cliente, não estava viajando, estava lá na casa dela pedindo comida com a verba que sobrava de alimentação. Ou a verba... Assim, são negócios muito caros, assim, muito
muito dispendiosos num certo sentido. Tem Claro até que essa crítica no texto, né? Dessa questão de como a renda é desproporcional, assim. Como você falou, são as 500 maiores empresas que estão com a McKinsey. Então, também tem essa questão de se a IA também não pode ajudar a promover ainda mais isso. Assim, porque, como você falou, quando uma consultoria humana, você vê vários fatores, você analisa vários fatores. Numa consultoria de IA, às vezes você vai ver só o fator financeiro, você vai ver só um fator exclusivo, e aí pode acabar em uma situação que prevaleça essa desigualdade. Eu tenho dificuldade de imaginar um cenário que a IA não aumente o abismo, né, entre ricos e pobres. Porque a IA ela tem uma capacidade exponencial. Então, e o exponencial pode ser para o bem ou para o mal, né? Claro que a gente deve ter um aumento global de produtividade, essa é a expectativa, aumentando a produtividade, todo mundo ganha, todo mundo fica melhor, né? A sociedade avança. Mas a disparidade, né, social que a gente tem, esse abismo entre rico e pobre, quando a IA potencializa, quem está ganhando X vai ganhar 10 vezes X. Quem está num negócio com tendência de queda, essa queda é acelerada. Quando a gente olha para os veículos de imprensa, por exemplo, a gente, num período de 2 anos, a gente está observando o colapso de diversos veículos de mídia, né? Veículos que estavam estruturados para trabalhar em torno do Google. Não é sustentável? Não, não é sustentável você trabalhar para o Google ao invés de você trabalhar para o leitor, quando a gente fala de uma marca jornalística. Mas a conta fechava, entendeu? Como a IA trouxe uma competição desleal de quem copia conteúdo, republica conteúdo mesmo, conteúdo atrás de paywall. Como a IA entrega respostas nos resumos das buscas do Google e a pessoa não clica para ir no seu conteúdo. Como a IA facilita você ter acesso à informação sem ter que pagar por essa informação e te desestimula a correr atrás da notícia, né? Correr atrás no sentido de que, vou digitar o endereço do site. A gente vê aí grandes portais, queda de 50% de audiência aqui no Brasil, nos últimos 2 anos. Mas isso já era uma tendência que vinha acontecendo, num certo sentido, porque a concorrência estava aumentando. A gente concorre, né? Veículos de notícias concorrem com rede social, com TV, com rádio, com toda a plataforma que aparece, com videogame. A gente está concorrendo pelo tempo das pessoas, pela atenção das pessoas. Mas o nosso negócio é baseado em confiança, né? Eu sempre falo do Flávio Moreira aqui, né? Que já teve até aqui no podcast. É um cara que discute muito jornalismo, pensa no jornalismo. E eu vi que o Flávio publicou no LinkedIn dele uma pirâmide invertida, que o topo da pirâmide para o jornalismo agora é a confiança. Você confiar na marca. E lá no final você tinha o canal, né? Os canais que você distribui. Isso mudou, né? Então essa pirâmide hoje, o topo é uma pirâmide invertida, né? Como pirâmide invertida, a gente chama de funil, mas o ponto é, hoje, no topo do funil, ou no topo dessa pirâmide invertida, a gente tem a confiança como o principal fator dos veículos, né? Tá lá no LinkedIn do Flávio, a gente pode botar o link aqui também na descrição. E eu acho que isso vale também para as consultorias, né? Se o jornalismo está indo por uma questão de confiança, resolução de problema também é importante para quem lê o conteúdo, mas parte da confiança, marcas como a McKinsey, como a Accenture, como o BCG, todas essas marcas têm um nível de confiança dos executivos CEOs. Onde eu acho que essas marcas, principalmente a McKinsey nos últimos anos, cometeu erros, né? Por uma busca de crescimento acelerado, né? Por uma ânsia de se tornar maiores, a McKinsey, por exemplo, era a empresa. Lembra o caso da Purdue Pharma? Que a Purdue é uma gigante americana. Eles incentivaram de uma certa forma, né? Não, de certa forma, totalmente assim, né? Eu quis ser mais delicado. Eles tem uma série, Dopesick, né? Tem uma série sobre o caso da Purdue Pharma. A Purdue é uma farmacêutica americana, né? Essa farmacêutica desenvolveu um remédio contra a dor, né? Um remédio muito forte, né? Um analgésico muito forte para combater a dor. Só que esse remédio causava dependência química, né? Ou causava dependência de muitas pessoas. Quem estava aconselhando a Purdue Pharma era a McKinsey. A McKinsey ajudou a vender o remédio. E aí a solução,
né, o remédio ele funcionava por um tempo, depois você tinha que aumentar a dose cada vez mais. E a McKinsey montou ajudou, né, a montar, não foi só a McKinsey era consultoria. A Purdue montou toda uma estrutura que aumentava a venda de remédio, mas também aumentava a dependência de quem comprava esse remédio para combater a dor, né? Que aí virou praticamente uma operação que... Estou buscando a palavra certa aqui para não ser injusto. É muito forte a gente dizer que virou uma operação de tráfico de droga legalizada. Mas o governo, o Departamento de Justiça americano processou a Purdue Pharma. Essa empresa quebrou, faliu, por conta do comportamento dela, porque ela incentivava a conclusão final é que ela incentivava o consumo de droga. Sim. Que fez muito mal para as pessoas. Perdão. Então, assim, a McKinsey estava envolvida nisso, e isso tem um dano de imagem para a McKinsey. E aí tem outras coisas que foram acontecendo no caminho. Assim. Tem história aqui no Brasil, por exemplo, a McKinsey deu consultoria para a Sadia, né, como deu para várias empresas. E aí a Sadia entrou numa crise e foi comprada pela Perdigão. E a McKinsey, como outras consultorias, estão em vários momentos. Então, quando você tem um problema fiscal, um problema financeiro, você pode apontar o dedo para essas consultorias. Estou falando aqui da McKinsey porque a McKinsey é a líder, né? Ela vive no imaginário. Quem está no mundo corporativo entende o que é a marca McKinsey, caso você não esteja. Mas, assim, é muito significativo. E aí tem um outro lado. As pessoas da McKinsey, de fato, se comportam de um jeito que, em muito lugar, gera uma animosidade. Lembra que eu falei que, às vezes, o consultor é o cara que olha a hora do relógio? Uhum. Mas a solução dos problemas normalmente está dentro das empresas. Então, a McKinsey vai lá, ouve todo mundo da empresa, e aí um funcionário que muitas vezes não tem voz dentro da empresa, ele pega aquela ideia e leva para o CEO, e aí vira a ideia da McKinsey. Uhum. Eu acho que isso é uma realidade e acontece em toda consultoria. Mas a maneira como você faz isso também pode gerar um desgaste. Então você pensa uma empresa como a McKinsey, que hoje, das 500 maiores empresas americanas, mais de 20 CEOs são ex-McKinsey. Você entrou numa empresa dessa e falou assim, eu vou ser o próximo CEO aqui de alguma empresa gigante. Então, tem uma tendência a gerar uma arrogância de quem está no topo. Mas é velha história, nenhuma árvore cresce até o céu. Então, acho que a McKinsey tende a ter um problema de imagem e a IA, de novo, potencializou isso. É um problema que já existia, não é segredo. Inclusive, eu tenho amigos que trabalham na McKinsey, são pessoas muito legais, de verdade, assim, que eu admiro intelectualmente e profissionalmente. Mas isso não significa que todos sejam assim. Mesmo na Globo, né? Não tem aquele personagem... Tinha um personagem Chico Anísio, o Bozó, que às vezes o cara tá numa posição ali embaixo, mas se comportava como se fosse o dono da Globo. É o Bozó. E assim, até na McKinsey tem o Bozó. Uhum. Né? Em qualquer lugar tem o Bozó. E isso fragiliza as empresas. Né? Mas é muito difícil fazer isso. Quando você conversa com... vamos lá. A gente fala toda hora aqui de Google, por exemplo. Cara, assim, eu tenho comentado sobre isso. Assim. Eu escrevo sobre o Google há muito tempo. Aí o Google começou a não gostar das reportagens que eu faço, dos textos que eu escrevo. Eles não respondem mais nada. Então você manda uma... Assim, Google, eu estou escrevendo sobre isso, queria a sua opinião disso, isso. O Google simplesmente não responde. Né? Acho que não tem muito o que falar também para várias coisas, porque fica nítido que não cola mais. Né? Estamos do lado dos publishers, não cola. Mas tem uma empáfia, né? Tem uma arrogância nessa postura de não ter um diálogo. Né? No caso do Google, como tem da Meta também. E aí, quando eu vou para Brasília e eu converso com o pessoal de Brasília, todo mundo fala, o Google não conversa com ninguém. O famoso, eles se acham, né? Então, quando você pega essas grandes empresas, assim, cara, que foram criadas a partir de ideias brilhantes, né? McKinsey, o Google, líderes dos seus mercados, assim, a gente fala muito, né, de
que as pessoas precisam manter a humildade, né? Mas quando a gente pensa em empresas, a gente acaba se distanciando um pouco disso. Então, muitos dos ataques que a McKinsey tem sofrido, né? Tem piada, tem livro, tem tem perfis ótimos só tirando sarro da McKinsey. Assim, é muito divertido. Se você fizer uma busca ali de perfil, tem vários. Porque, de fato, eles simbolizam muitas coisas, né? E problemas que vão além das próprias empresas, né? A cultura das consultorias é criticada, né? Ali por meio da McKinsey. A cultura, né, do Google, né, do Vale do Silício, que é a cultura do Google, mas a cultura do Vale do Silício também é criticado por meio do Google, as práticas do Google ou do Mark Zuckerberg. E foi até o que essa matéria do New Yorker fez, né? Ele pega esse exemplo para justamente falar... Ele faz uma crítica, na verdade, às consultorias, a esse modelo, que a gente pode chamar assim, né? Mas, e tem uma diferença importante, né? Que eu falei assim, a crítica à Meta e a crítica à McKinsey. A McKinsey, se eu te perguntar assim, quem é o líder da McKinsey? Você não sabe, não tem uma face. O Google tem menos, mas você olha para o Mark Zuckerberg, que é o bilionário, ou o Elon Musk do X, né? O Mark Zuckerberg da Meta, Sam o Elon Musk. Você já tem uma pessoa ali que para você atacar mais diretamente. No caso da McKinsey, não tem. É uma estrutura que não tem um rosto assim que represente tudo aquilo, não para o grande público, né? Claro que se você é CEO de uma empresa, enfim, se você provavelmente você vai conhecer quem são as lideranças da McKinsey, mas de maneira geral não tem. Então, assim, publicamente, a McKinsey está no imaginário, até porque tem série que fala sobre consultoria e tudo mais. Acho que está um pouco no imaginário das pessoas, mas é uma realidade ainda mais distante. Mas olha, acho que vai mudar bastante o negócio deles, mas não vai acabar não. Talvez até se fortaleçam. Mas até pensando nessa questão, assim, o ChatGPT também essa semana, a OpenAI, melhor dizendo, já falou assim que está treinando o ChatGPT para dar informações menos diretas. Então, quando a pessoa pergunta algo, ele dá informações que faça a pessoa refletir sobre aquele tema mais do que dar uma resposta sobre isso. Eles até deram como exemplo a questão de falar se eu devo ou não terminar com meu namorado. Então, quando a pessoa responde lá, em vez de falar sim ou não, o chat fazia a pessoa refletir sobre aquele tema. Isso também não vai num caminho de tentar ir por essa onda da consultoria de, olha, reflita sobre isso, vamos levantar alguns pontos. Será que eles também estão tentando surfar essa onda, assim, percebendo esse movimento? Eu acho que talvez a gente não pode misturar as coisas. Eu acho que tem uma questão de privacidade que é muito séria dentro do ChatGPT. Assim, essa semana a gente viu que informações compartilhadas dentro do ChatGPT estavam sendo indexadas pelo Google, então estavam na busca do Google. Então a gente parte do princípio que aquilo ali é uma conversa sua com a máquina ou minha com a máquina, e não é uma conversa que pode parar em qualquer lugar. Então, assim, tem uma questão de segurança de dado. Aqui no Brasil a gente tem a LGPD, né? Você precisa garantir a segurança do dado, que esse dado seja privado e assim por diante, que não está sendo seguida, né? Ou não estava sendo seguida ali no ChatGPT. Então, evitar esse tipo de comunicação também evita riscos, né? Porque o próprio Sam Altman falou, né, numa entrevista que ele não achava uma boa ideia as pessoas usarem o ChatGPT como terapeuta. Ainda assim as pessoas estão usando. Mas a lógica da terapia você pode até levar para a consultoria. Eu deveria usar. Porque se alguém toma uma decisão comercial, empresarial, em função de uma resposta do ChatGPT, o ChatGPT ele passa a ser responsável pela consequência dessa decisão. Então, acho que tem uma questão jurídica aí também que começa a ser avaliada, porque ética, eu vou te falar que não é o forte dessas empresas, né? Então, eu não vou nem entrar na questão ética, mas assim, acho que tem uma questão jurídica aí de risco que eu imagino que elas estejam pensando e estejam avaliando. Até porque a IA alucina muito. Quando você... Acho que boa parte das pessoas não liga, mas se você começa a olhar as respostas com atenção, checar os dados, você vai ver que tem muita alucinação ali. E isso é um grande problema. Acho que o problema maior é quando a McKinsey ou alguém da McKinsey começa a usar o ChatGPT para dar todas as respostas. Né? Aí sim eu tenho um problema. Substitui, né? Porque é um trabalho que talvez tivesse um trabalho nota 5 que uma McKinsey fizesse, passa a ter uma nota 2. E aí, para usar um ChatGPT para dar uma resposta, pode ser a McKinsey ou pode ser qualquer um.
Então, o lado que eu vejo, talvez a McKinsey seja valorizada e a gente caminha numa direção oposta da McKinsey justamente tendo mais valor, talvez ela não tenha o número de funcionários que ela tem hoje. Tanto que ela anunciou um corte, né? 10% da força de trabalho da McKinsey foi cortada. Estamos falando de 5 mil demissões esse ano, né, previstas. Que é muito duro para uma empresa fazer isso, mas também seja uma maneira de dizer assim, a gente precisa focar a energia e os investimentos para uma outra direção do negócio. E que talvez, e eu imagino que é isso, é de maior valor agregado. Uhum. Eu não acho que a IA vai substituir a agência de publicidade, não acho que ela vai substituir a consultoria. Ela vai substituir o trabalho de baixo valor agregado. Eu não acho que o publicitário vai perder o emprego. O cara de criação vai perder o emprego. Agora, o cara que constrói cenário, o motorista que ia até o set, toda essa equipe em torno da filmagem, por exemplo, de realizar a filmagem de uma campanha, ela é muito impactada. E aí, quando você perguntou no início, se aumenta deixa quem é rico mais rico e quem é mais pobre mais pobre. Sim. Porque não raro o cara que está fazendo trabalho mais braçal ou de menor valor agregado, ele é o mais afetado pelo impacto da IA. E não acho que na McKinsey é diferente. Quando a gente fala de McKinsey, né, como funciona uma McKinsey? Você tem lá o cara trabalhando de altíssimo valor agregado, só que, por exemplo, na McKinsey, não sei se ainda tá? Mas na época que alguns anos atrás, não sei como ela está agora depois da pandemia, mas antes da pandemia, tinha pessoas, o que você gosta? É fruta? Botava a fruta na mesa do cara para o cara nem levantar da mesa. Tinha uma série de benefícios, assim, como tinha o Google no passado. Como as Big Techs. O Google tinha até lavanderia no prédio que era para o cara não sair dali. Então, o cara que tem muito valor agregado, você monta uma bolha ali em torno dele, que vai ter tudo dentro do espaço. O que é visto, né, se vendia como benefício. Né? Não, você vai poder lavar roupa aqui, hoje tem já creche. É questionável, né? Não, acho que assim, não é que é questionável. Hoje a gente passou a entender que é uma maneira que a empresa tem de te reter mais tempo no trabalho. Tem mesa de ping-pong aqui. Aí você joga 5 minutos de ping-pong e as outras 15 horas você está lá ralando. O Google botou um tobogã aqui no escritório. Você vai no escritório do Google ou de qualquer empresa de tecnologia, vê quantas pessoas estão usando tobogã. Aí você bota uma mesa de ping-pong e nunca tem ninguém jogando. Ou raramente. Tem para fazer foto para revista. Então, assim... Mas isso tem um custo, obviamente, né? E a hora que começa a apertar a conta, você vai cortando. E são alguns benefícios, tem vários, né? E o mercado está ficando mais acirrado para as próprias Big Techs, para as consultorias. A gente está indo para um mundo que a riqueza está muito concentrada, quem ganha mais, ganha cada vez mais, mas para as empresas a competição é feroz. Porque todo mundo quer estar nesse clube do 1%, né? O cara que ganha muito mais que todo mundo. E é um fenômeno global. De novo, já vinha acontecendo. Nos últimos anos, a gente viu isso. Mas nos últimos 2 anos, com o crescimento da IA, do meu ponto de vista, essa disparidade social e as tendências que já aconteciam foram muito aceleradas. Potencializada, né? E até voltando nessa questão de IA, de tudo que a gente já vem falando, essa questão da disparidade, o mais rico ficando mais rico, o mais pobre ficando mais pobre. A gente até trouxe um dado que no índice de Gini do Brasil desse ano, a gente está com 0,82 de média. Isso quer dizer, quanto mais próximo do 1, maior a disparidade. Então, aqui, ela é muito grande, como a gente pode perceber. Uhum. E quando a gente vê isso, assim, e você também coloca a questão das empresas e como, a McKinsey também tem... há uma concorrência, não é puramente só para... Você consegue entender que essa questão das consultorias tem uma questão de concorrência acirrada ou realmente é uma questão financeira, assim? É por uma questão para crescer pro próprio bolso, meu Deus, bolso. Quem contrata a McKinsey nunca é só pelo dinheiro. Tinha um ditado antigo assim, quem contrata a IBM nunca é mandado embora, né? Em consultoria é meio a McKinsey, porque ela é a referência, é a líder... mas tem uma pressão por resultado hoje em dia. E quando você vai para
para um cenário de IA, por exemplo, a McKinsey talvez não seja a empresa mais capacitada para te trazer uma solução de IA. E aí tem uma narrativa do mercado. Talvez a melhor solução nem seja de IA. Só que hoje, quando você olha qual é a empresa que ganha muito mercado, né? E cresce muito rápido, a Palantir, que é uma empresa de tecnologia que trabalha para o Departamento de Defesa americano e para várias empresas no mundo. A Palantir cresceu muito no meio militar, só que cada vez mais é uma empresa que cresce muito entre outras empresas que são do negócio de mercado. E a Palantir também dá consultoria de como você integra dado na sua operação, como você faz... Enfim, é uma empresa bem peculiar, né? A Palantir, por exemplo, se você tem uma plataforma de assinatura, você tem um streaming, você pode usar a Palantir para fazer data mining, encontrar pontos em comum e reter mais tempo o assinante ou atrair novos assinantes. Se você é uma Unilever, uma P&G, você pode usar a Palantir para fazer uma extração de dado de todo o volume de venda, informação que tem na empresa inteira, para te dar insight de consumo ali, de produtos novos ou como você vender mais. Essa lógica, lembra que no 11 de setembro, qual foi o problema? Várias agências tinham informações. Né? O FBI tinha informação, a CIA tinha informação, mas essa informação não foi conectada para se descobrir antes que acontecesse o atentado ali do 11 de setembro. Né? A Palantir ela nasceu pouco depois aí do 11 de setembro para resolver essa questão. Como que ela se posicionou? Olha, você é uma empresa de tecnologia que vai juntar dados de vários lugares para te trazer uma resposta. E a empresa é um fenômeno. Assim, nos últimos 2 anos, as ações, assim, só para ser transparente aqui com todo mundo, eu tenho ações da Palantir há alguns anos já. Quando eu vi que tinha uma empresa, ou 2 empresas no Brasil usando a Palantir para streaming, eu falei, pô, esses caras não vão ficar só na área militar, que também está crescendo muito, mas eles vão vender essa solução de encontrar respostas em todos os lugares. Isso foi a lógica para que eu comprasse ações da Palantir. Só não é conselho financeiro, eu não sou capacitado nesse sentido. Eu não tenho licença para isso, nem nada. Não trabalho para nenhum banco, então, por favor, né, converse com a pessoa que trabalha para você com investimentos, se você quiser investir. Só para ajudar a exemplificar aqui, né, para explicar. Mas o caso da Palantir ele é muito interessante, porque é uma empresa que nasce para resolver uma dor da área militar. Ela cresce absurdamente rápido. E aí, hoje, ela está praticamente em todos os organismos de defesa dos Estados Unidos, como a McKinsey também, como outras consultorias também, porque eles trabalham com empresas, como a gente bem sabe, mas também tem uma área gigante dentro do governo, dos governos, né? Particularmente no governo americano. Né? E aí o Trump chega... diz que vai cortar. Isso também foi um choque para a McKinsey e para outras empresas que têm muitos negócios com o governo. Mas a Palantir foi beneficiada. Porque tem uma tendência, né, ou tem uma diretiva do governo Trump para cortar custo com pessoas, mas ele quer ser líder na IA. Ele não quer ficar atrás da China. E esse discurso da Palantir de reunir informações, né, é muito baseado em cima do uso de inteligência artificial. Mesmo antes do boom da IA generativa, que aconteceu mais recentemente, eles já vinham usando IA em várias outras soluções, como outras empresas, o próprio Google. Só que eles estavam numa posição muito boa para pegar esse serviço e vender. E não é difícil para isso. Você vai eu estou concorrendo com a McKinsey aqui. Pô, mas aqui a gente é só engenheiro, a gente nasceu para atender órgãos de inteligência americana. A McKinsey, sabe, é o passado, a gente é o futuro. Esse discurso me parece poderoso também. Obviamente não para fazer tudo que a McKinsey faz, mas para pegar um trabalho que tem alto valor agregado. Mas pensando até nisso que você falou, assim, dessa questão do fator humano, que talvez seja um diferencial da consultoria. E aí a outra apostando tudo em inteligência artificial. Tudo não, né? Mas uma boa parte em inteligência artificial e usando justamente isso no seu discurso. Tem algum palpite do que vence nisso?
Assim, a McKinsey está longe de ser uma empresa regular ou com pessoas regulares. Assim, tem muita gente ali muito acima da média. E, obviamente, eles estão entendendo para onde o mercado está indo. E eles estão fazendo aquisições, compras, trazendo pessoas para endereçar para onde o mercado está caminhando. A dificuldade, do meu ponto de vista, é o velho dilema do inovador, né? É virar um transatlântico. Você não vira da noite para o dia. É um trabalho muito difícil você levar do ponto A para o ponto B. Uma empresa desse tamanho. Como o próprio Google podia ter lançado a IA generativa antes do ChatGPT e não lançou. Né? Por que não lançou? Porque lançar o ChatGPT vai contra os negócios do Google. Eu acho que eles, meio à força, foram levados para outro lugar. O resultado do Google saiu recentemente e foi positivo. Os resultados de busca deles continuam subindo. Continuam crescendo. É um bom resultado de busca. O que não implica que daqui 3 meses esse resultado despenque. 3 meses, do jeito que está crescendo rapidamente a IA, pode ter um impacto aí no resultado do Google. E a performance das ações do Google mostra isso. Mas isso ainda não aconteceu. Ainda vai bem, obrigado, e nada como ter um monopólio para facilitar você controlar aí a mudança nessa área. Eu acho que o monopólio que o Google tem da busca facilitou que ele lançasse a IA dele, né, o Gemini, mas também o resumo de IA, o IA Mode que ele está lançando, tudo isso facilita o trabalho do Google, o que não significa que ele vai ser vencedor. Historicamente, quando a gente olha, assim, muitos dos líderes deixam de ser líderes. Caso da IBM, a própria Microsoft, né, agora está voltando uma posição de liderança, mas por muitos anos ficou aí, até nunca deixou de ser grande, mas não estava ali no topo, né? Então isso pode acontecer. O Google vai desaparecer? A McKinsey vai desaparecer? Não, essas empresas vão continuar ainda por muito tempo. Essas empresas não derretem rápido assim. A gente tem a mania de achar que tudo acaba, né? A TV vai acabar, o rádio vai acabar, tudo vai não acabar né? para algo novo surgir. Pior cenário possível, se transforma. A hora que ficar muito ruim, uma McKinsey se junta com um Accenture que compra... Então, que é um processo que acontece muito em agência de publicidade, por exemplo. Né? Fusão e aquisição de marca. E quando você olha para uma McKinsey hoje em dia, ou para Accenture, essas empresas estão comprando outras empresas o tempo inteiro. Se reinventa, né? Assim como você mesmo bem exemplificou do Google. O Google se reinventou. Tá, ele não lançou a IA, mas lançaram. Ele teve que correr atrás também. Fizeram uma compra bilionária de uma empresa de segurança digital. Estão investindo pesadamente em nuvem. Um negócio que por anos deu prejuízo e que é um número 3 distante, com a Amazon na liderança, a Microsoft segundo o Google lá atrás. E agora o resultado de nuvem começa a melhorar no Google. Né? Não é tão ruim quanto antes, pelo menos. Né? Já não dá prejuízo. Então foi uma aposta acertada. Mas se não fosse o dinheiro que vinha de busca, não ia existir área de nuvem do Google. Tem muito dinheiro ainda entrando nessas empresas e isso permite que elas se reinventem. Algumas não vão conseguir. Eu acho que é natural que isso não aconteça. E com certeza, né, mesmo para a IA, elas estão melhor posicionadas do que grupos de mídia independentes, porque eles são menores. A Disney vai acabar? Não. Porque a Disney agora, eu estava até vendo, essa semana o faturamento da Disney com parques disparou. Hoje, a maior parte do lucro, a área mais rentável da Disney, não é filme, não é série, não é um negócio de mídia, é um negócio de parque e hotéis, resorts, né? Então, os cruzeiros da Disney, os hotéis, o parque. Hoje, o grosso do lucro da Disney vem dessas operações. Com a área de mídia encolhendo, porque a gente sabe, né, os desafios que tem o mercado de mídia. Então a Disney vai desaparecer? Não vai. Vai existir ainda por muitos anos. Não acho que a marca Disney vai desaparecer. Vive no imaginário das pessoas e assim por diante. Agora, se ela vai ser fundida com outra empresa, comprada, como a Disney comprou a Fox, a própria Marvel, né? A Marvel era uma empresa separada da Disney, foi comprada pelo Bob Iger, né? Que para muitos é um dos melhores negócios da história. Porque, imagina, ele pagou, se eu não estou enganado, 4 ou 5 bi de dólares quando comprou a Disney, e isso ele tira praticamente um filme da Marvel, né? Tirou mas 5 filmes, bons filmes da Marvel fazem 5 bi de dólares.
Então, assim, ele já deu o retorno positivo aí muitas vezes dessa aquisição da Marvel. Mas não foi só. Teve Marvel, teve Pixar, teve Fox, né? O estúdio da Fox foi comprado pela Star Wars Disney. também, né? Star Wars, né, do George Lucas, também foi comprado. Então, uma série de aquisições muito, muito bem sucedidas realizadas pelo Bob Iger. Star Wars não desapareceu, Pixar não desapareceu. Então, hoje, dentro desse conglomerado que é a Disney. E talvez a Disney passe a ser parte de outro conglomerado no futuro. A Paramount está sendo comprada pela Skydance. A Paramount é uma marca icônica também. Mas terminou? Não acabou. A marca Paramount vai seguir existindo dentro de Skydance. Mesmo que a Paramount deixe de existir a marca, o que ela produziu, Poderoso Chefão, vai continuar. Eu acho que a propriedade intelectual segue ali. Mas já estamos ficando um pouco fora do segmento de consultoria. Assim. Mas eu acho que é um desafio grande. Assim. A IA ela realmente vem para desafiar, né? Os negócios. Então, talvez uma analogia, né, que a gente possa fazer, o Warren Buffett fala que a crise mostra quem está nadando sem sunga, né? Quem está pelado ali no mar. Essa não te escutar. Quando a maré baixa, que você percebe quem está nadando sem calção, sem sunga, né? E talvez a gente esteja observando isso hoje acontecendo com a IA, né? A IA, ela desafia muitas empresas, ela gera quase como uma crise para diversos negócios e tem muita gente que está nadando pelado. E a IA vai mostrar isso. Inclusive no jornalismo, que a gente fala tanto aqui. Tem muito veículo que vive para atender o Google. E hoje não é mais suficiente, do meu ponto de vista, você atender só o Google para manter uma operação saudável. Talvez hoje você feche a conta, mas a tendência é que você consiga fechar cada vez menos a sua conta se você acha que o Google vai ser o seu... Google é canal. O Google é um canal. Ele não é o seu consumidor. Não deveria. Ele é um canal. Então, acho que isso é importante a gente não perder de vista, porque eu estou falando de Google, porque enfim, a gente acompanha mais, fala o tempo inteiro de Google aqui e de outras big techs, né, empresas de mídia de maneira geral, mas a gente não pode confundir. É como se a McKinsey não trabalha só para resolver IA, né, ou para resolver desafios de IA. Ela trabalha para fazer o negócio avançar, que pode ser com IA ou sem IA. É que no momento que a música está tocando, ninguém para de dançar, né? Então a onda está em IA, muito investimento em IA, mas pode ter também um retrocesso no investimento da IA. Pode ter o que a gente chama de estouro da bolha. Historicamente sempre acontece. Aconteceu com a internet, aconteceu com a ferrovia, investimento muito, muito alto, com uma expectativa de retorno, só que esse retorno não é suficiente para todo mundo. Você vai ter 2 ou 3 vencedores, consolidação, e nem todo mundo ganha o prêmio, né? E para a gente finalizar, até não é possível esse movimento anti-IA também, talvez não tão recente, tão no presente, né? Porque a gente ainda está no boom, no hype da IA, enfim, tudo é novo, tudo é ótimo, eu vou testar, vou usar IA. Mas como acontece com as redes sociais hoje, muita gente que no começo, nossa, eu vou ter várias hoje, falar, eu prefiro não ficar muito tempo nas redes sociais. É possível que empresas que talvez, nesse momento, fiquem para trás pela falta da IA, num futuro não agradem também uma população que não quer um conteúdo que use IA, mesmo que ele não seja o primordial, assim, mas que use IA na sua operação. Que também não sei se é possível, né? O não Paulo usar Aguiar, nada. que teve aqui, ele falou do selo feito sem IA, né? Um selo para identificar o que tivesse ou o que não tivesse IA. AdSense também. E já tem gente trabalhando aí para identificar o que... Eu acho que assim, a gente vai ter que... por uma questão de fake news, de desinformação e tudo mais... Eu acho que a gente vai caminhar para pelo menos ter uma distinção clara do que foi feito com IA e sem IA. Isso dentro das empresas, fora das empresas, redes sociais e assim por diante. Então, acho que sim, tem uma tendência nesse sentido, até por uma questão de confiabilidade, né? Confiança é a base, né? Vai ser, confiança e credibilidade vai ser a base para muita coisa que a gente vai caminhar aí no futuro. Se tudo é artificial, o que não é artificial passa a ter mais valor, né? Mas eu penso, né, assim, quando começa o processo de industrialização,
fazer uma bolsa dentro de uma fábrica tornou a bolsa mais barata, né? Tornou a bolsa mais barata, mais rápido fazer essa bolsa, e hoje boa parte das bolsas que a gente consome, bolsas, né, que uma mulher compra, enfim, o homem, seja quem for, compra, foi produzido numa fábrica. Agora, eu ainda tenho a bolsa da Birkin, né, da Hermès, eu tenho a bolsa da Chanel, que são comercializadas por um valor muito mais alto, né, extremamente mais alto, justamente porque elas são feitas de maneira artesanal. A gente até vê agora um momento ruim, negativo da indústria de luxo, porque as bolsas que eram vendidas como premium e com valores super altos, várias delas estão sendo desmistificadas, porque está se revelando que são fábricas que fazem outras bolsas quaisquer e que não tem tanto artesão assim. Então, você está comprando uma bolsa em Paris que foi feita na China, ou na Turquia, ou na Indonésia, e isso reduz muito o valor desse produto. Acaba com a aura que tem em torno desse produto. Então, a minha leitura é que pode acontecer alguma coisa semelhante com a IA. Assim como o artesanal tem mais valor na indústria de luxo, o que for humano e agregar mais valor do ponto de vista da exclusividade, da originalidade, também tende a ter mais valor no médio e longo prazo. O problema é quanto tempo a gente leva para chegar nisso, né? Porque muita gente fica pelo caminho. Sim. Hoje a gente fala de marcas centenárias, como Louis Vuitton, Hermès, a própria Hermès, que começaram como empresas que faziam... A Hermès vendia sela para cavalo. E foi se transformando ao longo dos anos, foi se adaptando para chegar a esse colosso, né, de luxo que a gente conhece hoje em dia. Só que para cada Hermès, quantos ficaram pelo caminho? É um número muito menor. Então, acho que aí há um caminho sem volta. A gente vai ter muito volume de conteúdo, de solução feita com IA. Mas esse exclusivo original sempre vai ter espaço. Mas o espaço não é na mesma proporção que ele era no passado. Perfeito. É isso. Muito bem, então. Encerramos por aqui hoje? Hoje sim. Temos que agradecer alguém, falar... Vamos agradecer as empresas, então. Vamos começar pelo Plot B Studio, que é onde a gente grava... Onde estamos? Exatamente, onde a gente grava os podcasts, né? Então, aqui na Vila Mariana. Então, enfim, também pode conhecer mais. O SEO Lab, que é uma plataforma especializada em SEO, que oferece ferramentas, conteúdos e ideias para aumentar a performance de conteúdos digitais. A Jagger, que é uma empresa especializada em jornalismo digital com foco em SEO, adaptando as soluções às necessidades específicas de cada parceiro. E a Havas Media, que é uma empresa de consultoria, né, de organização e produção de palestras, treinamentos e eventos corporativos. Aliás, esse mês está animado. Tá. Então... não sei também quando esse podcast sair para o ar onde você vai estar. Semana que vem? Provavelmente. Ceará. Então já... Estarei dando uma palestra no Ceará. É um evento fechado, para uma empresa, então... não dá para convidar. Não dá para convidar, mas vai ser muito legal. Estou super animado. Já tive algumas conversas assim para preparar o material. Cada palestra que eu faço, eu preparo... Eu começo do zero, assim, porque muda tudo muito rápido e eu acho legal entender para quem que eu vou falar. Mas a turma é muito legal, assim. Para mim é muito interessante como o eixo, né? A gente sempre pensa muito Rio-São Paulo quando fala de mídia, mas como assim, quando eu falo com a turma, né, de Ceará, né, nesse caso, mas Rio Grande do Sul, Pernambuco, Alagoas, assim, como a conversa é estruturada, como essas empresas estão avançando muito rápido. E aí, acho que particularmente no Nordeste, a gente tem alguns grupos de mídia que não são só empresas de mídia, são empresas de mídia, mas que têm outros negócios agregados, assim, estão conseguindo usar a lógica de produção de conteúdo para mover negócios tradicionais e usa a lógica do negócio tradicional, né, para mover os negócios e estruturar bem os negócios dentro da área de mídia. Então, é bem interessante. Eu adoro viajar, né, o país ouvindo e conhecendo outros mercados aí,
Mas eu tenho aprendido muito no Nordeste, particularmente no Nordeste. As pessoas têm uma visão muito errada do Nordeste. Hoje, quando você fala assim, desenvolvimento de tecnologia, o que Recife tem feito é assombroso, assim, com Porto Digital, né? O polo de tecnologia. Quando você vai para o Ceará, tem startups super interessantes no Ceará que muitas vezes está fora, né, do radar de quem está aqui em São Paulo, como tem no Sul também, né? O Sul tem Santa Catarina, por exemplo, desenvolvendo aí muita startup. O Brasil é um país muito diverso, óbvio, mas acho que quando a gente começa a viajar, a gente é muito surpreendido pelo que está acontecendo fora, até porque quem está aqui em São Paulo, tem mais. Eu cresci, né, no Sul, mas tem mais de 20 anos assim, que eu estou em São Paulo. Então a gente acaba se desconectando e a gente, por uma série de questões, né, acaba tendo um olhar distorcido sobre o restante do país, que é muito rico e tem projetos incríveis assim, quando a gente fala de mídia, marketing, assim por diante. Fica aí também a dica, a sugestão para também pesquisar sobre, né, esses outros mercados. Aí eu vou falar assim, é difícil porque eu acho que é mais difícil porque tudo bem, você pode acompanhar o conteúdo de outros veículos, mas o sinal da TV de um determinado estado não chega aqui. Eu chego no estado, eu vejo TV. Né? E a TV é super forte. O pessoal fala, mas o streaming está matando a TV. Gente, assim, essa conversa é longa, mas eu garanto para você, assim, a TV está muito viva no Brasil inteiro. A TV é aberta, né? A TV a cabo está perdendo assinante? Tá, é uma realidade. Mas a TV aberta segue muito forte, né? No país inteiro. Quando a gente vê essa realidade de perto, que eu acho que é a grande dificuldade, eu não posso, por exemplo, abrir número de um grupo de mídia que eu dei uma consultoria, ou que eu fiz um projeto. Eu adoraria, por exemplo, o cara tá voando, esse projeto case, aqui é incrível. Né? Não, é porque tem até tem uma questão de sigilo, óbvio, mas esse sigilo ele também resulta da vantagem competitiva que ela tem. Né? Se eu começo a abrir um número que está funcionando, que fala bem, é ruim para a empresa, porque facilita alguém copiar o modelo. Então, tem gente com muito sucesso que a gente acaba não sabendo. Porque também é difícil. Imagina assim, tá todo mundo dizendo que tem um ano difícil, que o mercado vai muito mal, tal. Imagina o cara chegar na sala e falar assim, para mim tá bom. Ou eu estou crescendo. Então gera um desconforto aí no mercado de mídia, mas tem gente crescendo, tem gente investindo. Acho que a mídia é um ótimo negócio. Para quem duvida, pergunta para o Google e para a Meta, né? Entra muito dinheiro ali. Mas eu também tenho a impressão que os anunciantes estão começando a perceber que botar todo o dinheiro num lugar só talvez não seja o mais eficiente. Botar todo o dinheiro no Google, todo o dinheiro na Meta, ou no Google e na Meta, te limita muito. Tem muita plataforma, né? TV funciona muito bem. Rádio é um colosso nesse país. Você olha o número de hora consumida, é gigante, e tem marca que não bota rádio no plano de mídia. Como não coloca TV, porque acha que TV é um negócio antiquado. E teve agora, né, o caso do Alckmin recentemente, que foi lá na Ana Maria Braga. Todo mundo comentando do Alckmin na Ana Maria Braga. Então, se a TV não funciona, concorda que ninguém deveria ter visto aquilo? E virou um bafafá nacional ali, o Alckmin falando das tarifas da Ana Maria Braga. O Brasil é um país particular, né? É um papagaio entrevistando o vice-presidente com a Ana Maria Braga, que é um ícone. Realmente. Mas não importa, mostra a força da TV. Perfeito. E também aproveitar, só para a gente finalizar, acompanhar nas redes sociais, né? Que tem no YouTube e no Spotify. Também tem outras plataformas de áudio, aí o Deezer, enfim, que você pode acompanhar o podcast. Mas também as suas pessoais, né? No Instagram, exatamente. TikTok, Twitter, X, né? Eu não me acostumo. Aproveitar e fazer um agradecimento, que eu esqueci, assim. O Jornalistas e Companhia está fazendo um prêmio dos 100 mais admirados jornalistas brasileiros. Eu estou entre os finalistas. Acho que quando isso aqui for ao ar, já vai ter terminado a votação, não é? Então, talvez. A gente ainda não tem muito a data do fim, né? Eu não sei, eu tinha a impressão que era 11/8. Então, imagino que seja aí pelos próximos dias, mas não tenho certeza. A gente
De qualquer maneira, meu agradecimento aos jornalistas de companhia. Queria dar parabéns a eles por organizar esse prêmio também. Se você não votou em mim, não tem problema. Mas se você encontrar um prêmio de jornalismo, vota em alguém. É importante, não precisa ser em mim, tá? É importante você votar alguém porque também é o reconhecimento do trabalho, é o reconhecimento do esforço que um profissional está fazendo. Então, assim, fica meu convite aqui para você votar nos prêmios de jornalismo. É importante. A gente sabe que é um momento desafiador, né, para o mercado, mas o jornalismo é super importante para a defesa da democracia, é importante para a gente ter alguém capaz de trazer os problemas da sociedade também e colaborar para o debate, né, tendo mais pontos de vista aí. E eu acho que agora acabou, né? Agora fomos. Muito bem. Yulia, obrigado mais uma vez. Obrigado aqui a todo mundo do Plot B que está conosco. E até a próxima.